Olá, eu sou a professora Aline, professora do Prepara, e hoje nós vamos falar sobre a Base Nacional Comum Curricular. Para isso, nós dividimos em 3 partes. Então, neste vídeo nós vamos tratar da introdução, depois nós teremos um outro vídeo para tratar sobre a educação infantil e um outro vídeo para tratar sobre o ensino fundamental. Bom, então a Base Nacional Comum Curricular ela é um documento normativo e ela começou a ser elaborada a partir de 2015 e a parte relacionada à educação infantil ficou pronta em 2017 e em 2018 nós tivemos o ensino fundamental. Esse documento ele teve 2 anos para que ele fosse implementado nos municípios. Então, neste ano, foi o prazo final para a implementação desse documento. E cada município se reorganizou de uma forma diferenciada para que conseguisse readequar a sua proposta curricular de acordo com essa Base Nacional Comum Curricular. Então, ela é mandatória, ela é normativa, é um documento que os municípios foram obrigados a se adequarem, E nessa base, ela foi feita pensando para oferecimento de uma base nacional que fosse comum, apesar de nós termos também a parte diversificada, mas que fosse garantido uma base comum, tanto para o ensino particular quanto para o público também, Então, ela está disponível no site do MEC, ela está disponível no Google, a gente tem ali no site do MEC essa base de uma forma interativa, com as divisões da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio também, tá? Então, ela é bem fácil de ser acessada, Ela vai ser dividida, então, a etapa da educação infantil, a etapa do ensino fundamental, a etapa do ensino médio, e aí depois, ao final dessa base, nós vamos ter a ficha técnica, onde a gente tem todos os participantes, Lembrando que os que elaboraram a da educação infantil não são os mesmos que elaboraram do ensino fundamental, Os participantes, que muitos estão vinculados a universidades do país também, tá? Bom, então, antes de cada texto, cada etapa, a gente tem um texto introdutório, tá? Que ele vai falar um pouquinho da etapa, trazer as especificidades, vai nos contextualizar de por que aquele documento foi elaborado naquele momento, E o que foi pensado, quais as concepções, A gente consegue ter um pouquinho dessa dimensão quando a gente lê esses textos introdutórios, E também a gente vai ter um texto introdutório por área, tá? A base, ela foi feita, toda a base, pensando nas competências gerais. Então, a gente tem 10 competências gerais, tá? Que são as competências que os alunos, eles deverão desenvolver durante a educação básica. Então, ela é enfocada nessas competências desses alunos, tá? E quais são, então, essas competências, A gente vai ter elas bem detalhadas, essas 10 competências, e elas estão relacionadas também com os direitos de aprendizagem, tá? Ou a gente pode denominar de habilidades relativas a diversos objetos do conhecimento. Então, objetos do conhecimento é uma terminologia da base. A gente vai localizar na base essa terminologia, tá? E é muito importante a gente compreender essas terminologias, se apropriar dessas terminologias para a gente entender o que o documento está tratando, como o documento foi pensado, e aí também nos auxilia na hora de responder as questões da prova, Então, às vezes, você não sabe quais são os objetos de conhecimento, mas você sabe que objetos de conhecimento é uma terminologia que está na base, e aí você consegue eliminar outras questões, tá? E aí, então, ela é dividida por etapas, Na educação infantil, a gente vai ter o direito de aprendizagem e desenvolvimento, tá? É importante gravar isso, que não é direitos de desenvolvimento e aprendizagem, mas é direitos de aprendizagem e desenvolvimento, porque isso também nos mostra uma concepção de que a criança ela vai aprender e aí ela vai se desenvolver. Então, pode-se trabalhar ali as diversas questões, a criança é vista como um sujeito capaz de aprender, independente ali do seu desenvolvimento, porque a sua aprendizagem vai gerar esse desenvolvimento, Então, é bom entender essas questões,
Na educação infantil, nós vamos ter depois 5 campos de experiências também. Percebe que tudo está relacionado, né? Tanto as competências, quanto os direitos de aprendizagem, como os campos de experiências e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, né? Então, lembrando, educação infantil nós temos direitos, campos de experiências e objetivos. No ensino fundamental, nós vamos ter uma outra divisão. Então, ele já não vai ser pensado em campos de experiência, tá? Ele vai ser pensado em áreas do conhecimento. E é importante lembrar que esses campos de experiência, o que significa isso, né? Significa que a criança é vista como um sujeito que aprende a partir das experiências, tá? E não é as experiências do laboratório, né? Aquelas experiências que a gente tinha ali, laboratório de física, de química, mas é a experiência vivida, né? São as vivências. Então, a partir daquilo que ela experiencia, que ela vivencia, ela vai aprender. Então, os 5 campos de experiências são pensando nessas questões de um aprendizado vinculado à vida, vinculado às experiências, vinculado à participação do aluno, né? O aluno, ele é aquele que participa, que está ativo, não é aquele passivo, como no ensino tradicional, né? Que nós tínhamos que o aluno ficava sentado, ouvindo o professor, recebendo o aprendizado, né? Ou como a educação bancária de Paulo Freire, em que a gente deposita um conhecimento e tira o extrato depois. Mas não, o aluno é aquele que vai fazer descoberta, é aquele que vai experienciar, que vai vivenciar, que vai refletir, vai pensar e vai dialogar com o professor o tempo todo, né? É esse o aluno que o professor deve ter em mente e que ele deve basear o seu trabalho, né? Então, o ensino fundamental, ele vai ter as áreas do conhecimento, os componentes curriculares e as habilidades. Então, competências e habilidades são palavras ali que são recorrentes na Base Nacional Comum Curricular, tá? E aí, então, a gente vai ter, por fim, né, o ensino médio, que vai tratar das áreas de conhecimento e também das habilidades. A Base Nacional Comum Curricular, ela está baseada nos princípios, que são os mesmos das diretrizes curriculares nacionais, tá? Então, é importante mencionar que ela é uma base, mas ela não negou os documentos que estavam ali em vigor, né? Então, as diretrizes nacionais comum curricular, ela vai mencionar também no documento, o Plano Nacional da Educação vai ser mencionado, a Lei de Diretrizes e Bases, então ela está, de certa forma, ali acordada, né? Relacionada. E quais são os princípios das diretrizes curriculares nacionais, que são os mesmos aqui da base? Os princípios éticos, os princípios políticos e os princípios estéticos, né? Então, os princípios éticos estão relacionados com as questões de normas, de condutas, né? Os princípios políticos estão relacionados com a participação dessa criança, né? Um ser político é um ser que participa, que compreende que tem direito, que tem dever, é um ser que é cidadão. E estético está relacionado ali com as questões da arte, com as questões dos prazeres, com as questões daquilo que é tido, não o que é pelo gosto, né? Nem sempre aquilo que é bonito, né? Porque a arte, ela é subjetiva também. Então, está relacionado ali com a subjetividade também do sujeito, tá? Outro princípio que é bom a gente lembrar também, outro ponto ali da BNCC, é a questão da defesa de uma formação humana integral. Então, há essa defesa dessa formação humana que seja integral. E o que é isso, né? Então, ali desde 1930, nós temos Anísio Teixeira defendendo uma formação que é integral. E ao longo dos anos, essa formação, ela passa a significar várias concepções, né? Do que é esse integral, do que está envolvendo. É uma formação de tempo integral, que a criança ela permanece na escola por por manhã e tarde, ou é uma formação integral? O que é essa formação integral? A formação integral, ela abrange os aspectos globais dos seres humanos, né? Então, para além da questão do leitura escrita e cálculo, né? Que muitas vezes a gente vê alguns professores priorizando somente esses aspectos, ou alguns documentos priorizando esses aspectos. A formação integral, ela vê que o ser humano ele é composto de muito mais do que leitura, alfabetização, matemática, mas o ser humano ele é composto também de sentimentos,
de movimento, a importância da educação física, né, dos aspectos espirituais, a importância do ensino religioso, que não é um ensino de uma religião, mas da diversidade de religiões, que a gente vai ver no ensino fundamental, que esse ensino vai aparecer. A importância do trabalho também com psico, né? Porque ele é um ser que ele é psico, ele é motriz. Então, há essa amplitude, né? Um ser que ele tá integral nesse mundo, que ele tem vários aspectos em vários âmbitos, né? E aí também vai ter uma defesa dessa formação integral e da busca de uma qualidade para a educação, né? Então a base ela visa ali oferecer o comum, né, de um currículo, de um possível currículo, né? Lembrando que a base ela não é um currículo, mas ela é uma base para que seja elaborada o currículo, né? Podemos dizer que a base é um currículo? Não, mas a partir dessa base os municípios elaboram os seus currículos, né?